Oi pessoal, tudo bem com vocês? I'm back and today we're gonna talk a little bit more about articles. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre artigos e hoje eu quero focar mais nos artigos indefinidos. Bom, para isso eu quero que vocês abram os livros na página 58. E lá eu quero que vocês acompanhem comigo algumas observações sobre o artigo, sobre os artigos indefinidos. Nós temos dois na língua inglesa: a, an. Bom, e aí sempre tem uma confusão com esses artigos porque alguns professores eles ensinam assim: antes de vogal você coloca an, antes de consoante você coloca a ou a, depende aí da pronúncia que você prefere. E aí o que acontece? Isso gera uma confusão. Mas o ponto aqui não é a letra inicial. O ponto aqui é o som. O que a gente tem que olhar é o som. Se nós temos um som vocálico, ou seja, um som de vogal, vamos usar N, por mais que a palavra comece com uma consoante. Se nós temos um som consonantal, aí a gente vai usar o A, né, antes da consoante. Bom, mesmo que as palavras comecem aí, dependendo com alguma vogal. Por exemplo, o caso de university. Então, a gente falaria a university ou a university, não an university. Bom, então o primeiro ponto é que a gente vai usar os artigos indefinidos a e an com substantivo no singular. Por quê, gente? Porque eles significam uma. Então, não tem discussão, é só singular, né? Bom, por esses artigos serem indefinidos, nós vamos usar quando a gente está se referindo a alguma coisa de modo mais genérico ou algo que foi mencionado aí pela primeira vez, tá? Bom, o que a gente está falando aqui, por ser indefinido, a gente está falando de um artigo que vai preceder aí um substantivo que esteja falando de uma coisa geral, tá? Geral, nada específico. E aí nós vamos usar o an também antes de palavras que iniciam com som de vogal, né? Repetindo aqui, e antes de palavras que iniciam com som de consoante. Então prestem bem atenção, porque tem gente que às vezes na fala também tem o costume de colocar a, an em tudo. Porque às vezes a gente tem, eu gosto de falar que a gente tem muitas muletas no português, que é o que, o da, do, na, no, né? Então isso acaba trazendo pra gente, né? A gente tem internalizado essa necessidade, às vezes, de colocar uma preposição, de colocar um artigo, de colocar até mesmo um quantificador, né? Uma palavra que vai indicar quantidade. Então a gente tem essas necessidades aí, porque a gente tem internalizado a estrutura da nossa língua. Só que o que a gente tem que pensar é que no inglês não funciona assim, né? Então, por exemplo, eu falo I ride a bike, né? Não é legal falar I ride one bike. Tem mais ou menos o mesmo significado? Significa significa, mas não é assim que eles falam. Então, tem a questão da estrutura, né? Então, pensem nisso. Às vezes tem gente que tá falando português, né? Só que usando as palavras em inglês. Usa as palavras em inglês, mas dentro de uma estrutura de língua portuguesa. Então prestem atenção, porque às vezes a gente sente falta de algumas coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns casos
que eu até listei para vocês lá na matéria da atividade, que o artigo vai ser omitido, ele não precisa de um artigo, né? Em português precisaria, por exemplo, eu digo a Paraíba, né? É um lugar bonito, tô dando um exemplo, né? No inglês eu não preciso disso. Paraíba is a beautiful place. Eu não preciso disso, né? Então, prestem bem atenção nesses detalhes. Eu espero que essa pequena explicação tenha sido útil também para a gente separar de novo o uso dessas expressões. Não esquece de ler a matéria e não esquece de fazer as atividades. E a gente conversa de novo na nossa próxima aula. Um beijo e até a próxima!